Hoje vamos mergulhar no mundo das máquinas off-road extremas projetadas para os ambientes mais severos da Terra. De gigantes anfíbios que flutuam por rios a veículos desenvolvidos para conquistar tundras geladas e dunas do deserto, essas máquinas ultrapassam os limites do que é possível. Prepare-se para conhecer as feras que desafiam os terrenos mais implacáveis da natureza. Número 25. Scania 8x8, caminhão basculante pesado. Vamos começar com o Scania 8x8, caminhão basculante pesado. Uma verdadeira fera feita para os ambientes mais extremos da Terra. Esse gigante escandinavo vem equipado com um impressionante motor V8 de 770 cavalos de potência, capaz de transportar até 50 toneladas. Imagine carregar 10 elefantes adultos. Mas a verdadeira magia está em sua inteligência autônoma. Utilizando sensores lidar e inteligência artificial de ponta, essa máquina poderosa percorre estradas traiçoeiras à beira de penhascos, em zonas sem presença humana, onde as temperaturas podem chegar a 49 graus Celsius e tempestades de poeira são uma ameaça constante. Seja nas minas de minério de ferro da Austrália ou nas terras áridas e empoeiradas do deserto do Atacama, no Chile, esse caminhão opera 24/7, completamente imune às condições extremas. A configuração 8x8 proporciona uma estabilidade incomparável, com todas as rodas tracionadas para máxima aderência. A suspensão pneumática adaptativa se ajusta a terrenos irregulares, mantendo até cargas enormes equilibradas em inclinações de 30 graus. Mas suas capacidades não se limitam à mineração. O Scania 8x8 pode revolucionar a recuperação em desastres, liderando comboios autônomos para remover destroços de estradas atingidas por terremotos ou entregar suprimentos vitais a regiões isoladas, salvando vidas sem colocar nenhuma em risco. Com sua capacidade de se adaptar e atuar em condições extremas, esse caminhão está mudando o futuro da exploração e recuperação fora de estrada. Número 24. Pars IO 8x8. Em seguida temos o Pars E-Bus 8x8, um veículo blindado de fabricação turca que redefine versatilidade e resistência. Essa maravilha anfíbia não foi projetada apenas para atravessar terrenos difíceis. Ela pode nadar por rios a 6,9 km/h, usando seus potentes jatos de água, transportando com facilidade até 30 toneladas de equipamento. Assim que atinge terra firme, está pronta para a ação, convertendo-se instantaneamente de transportadora de tropas em lançadora de mísseis, unidade médica ou base de drones. Pense nela como um canivete suíço turbinado, pronta para qualquer situação. Na vida real, o Pars E-Bus 8x8 provou seu valor em alguns dos ambientes mais desafiadores. Desdobrado por forças turcas na região alagada do rio Eufrates, na Síria, navegou com facilidade por terrenos que paralisariam a maioria dos veículos. Mas não para por aí. Ela também se tornou um divisor de águas na resposta a desastres, levando ajuda a costas atingidas por tsunamis e percorrendo com facilidade estradas cobertas por água e destroços. Imagine essa máquina poderosa avançando por rios inundados para alcançar comunidades isoladas. Isso é resiliência em ação. Número 23. Parajet Explorer. Agora, algo realmente extraordinário, o Parajet Explorer. Já sonhou em atravessar dunas a 137 km/h e depois voar a 3.050 metros acima do deserto? Com o Parajet Explorer, esse sonho se torna realidade. Esse híbrido de buggy e aeronave combina a adrenalina do off-road com a liberdade do voo. Movido por um motor rotativo de 100 cavalos de potência, atinge velocidades de 85 milhas por hora em terra, equipado com suspensão robusta e pneus para todos os terrenos. Mas quando o terreno acaba, é aí que a mágica começa. Em apenas alguns minutos, a asa de parapente se abre, transformando o Explorer em um paramotor, decolando rumo ao céu. Enquanto está no ar, o Explorer voa a 80 km/h, com um alcance de 320 km e um tempo de voo de até 2 horas e meia. Imagine planar sobre o vasto deserto do Saara, avistando viajantes perdidos do alto, ou cruzar a Maasai Mara, no Quênia, em uma aventura inesquecível. Além de ser perfeito para operações de busca e salvamento, ele também está prestes a redefinir o turismo de aventura, trazendo ao mundo a experiência definitiva de voar e dirigir. Número 22. BVS 10 Beowulf.
No Ártico extremo, onde as temperaturas caem para -4 graus Celsius e o terreno é uma mistura brutal de gelo, neve e água, apenas um veículo é resistente o suficiente para enfrentar tudo isso: o BVS-10 Beowulf. Esse monstro sobre trilhos para todos os terrenos foi construído para conquistar as condições mais severas, de encostas geladas a rios congelados. Movido por um motor Cummins de 6,7 litros em linha com 285 cavalos de potência, ele pode transportar até 8 toneladas de carga útil ou levar 14 pessoas a velocidades de até 70 km por hora. Mas sua verdadeira força está na mobilidade sobre trilhos, proporcionando tração incomparável mesmo em encostas de gelo de 45 graus e permitindo cruzar vãos de até 2 metros sem esforço. O Beowulf não é apenas resistente, ele é anfíbio, sem necessidade de preparação. Basta dirigir até a água e seus trilhos o impulsionam a uma velocidade constante de 4 km por hora. Esse favorito militar é usado pelas Forças Armadas suecas para patrulhar a fronteira com a Rússia e pelo exército dos Ymponnumai em seu programa de veículo de todos os terrenos para climas frios. Mas não para por aí. Ele também é utilizado por cientistas na Antártida, transportando equipamentos por campos de gelo cheios de fendas. Com seu interior modular, pode ser personalizado como transportador de tropas, veículo de carga ou oficina móvel, tornando-se uma solução infinitamente adaptável para ambientes extremos. Número 21. Windsled. Para nossa última parada, estamos indo para as regiões polares, onde a exploração encontra a sustentabilidade. O Windsled é uma incrível maravilha movida a vento, projetada especificamente para paisagens polares. Utilizando pipas gigantes de até 80 metros quadrados, esse trenó desliza com facilidade sobre o gelo e a neve a velocidades de até 40 km por hora, transportando até 2.000 kg de suprimentos ou equipamentos científicos. Ele já foi usado para tudo, desde pesquisas sobre o derretimento das calotas de gelo da Groenlândia até o apoio a expedições nas regiões remotas da Antártida. Esse trenó ecológico já percorreu mais de 20.000 quilômetros, alcançando tanto o Polo Sul geográfico quanto o Polo Sul da inacessibilidade. Sua pegada de carbono zero o torna o veículo perfeito para ecossistemas sensíveis, onde veículos tradicionais deixariam rastros prejudiciais. Ecoturistas já estão de olho nele para expedições silenciosas, em busca da deslumbrante aurora austral sem perturbar a beleza natural. O Windsled não é apenas um veículo, é uma solução sustentável para explorar as fronteiras mais intocadas e preservadas do nosso planeta. Número 20. Mankatte 8x8. Primeiro da nossa lista está o Mankatte 8x8, uma verdadeira fera de carga construída para os terrenos mais desafiadores da Terra. Essa potência não se resume à força. Ela foi projetada para enfrentar qualquer obstáculo em seu caminho. O que diferencia o Mankatte 8x8 da concorrência é seu Sistema Central de Insuflação dos Pneus, CTIs. Esse recurso incrível permite ao motorista ajustar a pressão dos pneus em movimento, otimizando a tração para qualquer tipo de superfície, seja areia, lama ou terreno rochoso. Imagine atravessar dunas do deserto ou navegar por enchentes sem nenhum problema. Mas o Mankatte 8x8 é mais do que um cavalo de carga. É uma tábua de salvação em zonas de guerra, transportando tropas, servindo como hospital móvel ou carregando suprimentos essenciais. Essa fera é um divisor de águas, e aqui vai o destaque. Seu casco em forma de V pode suportar a explosão de uma mina terrestre, protegendo a tripulação das forças explosivas. A próxima versão elétrica do CAT 8x8 não é apenas ecológica, é engenhosa. Imagine isso, o veículo usa a energia restante da bateria para alimentar equipamentos médicos em hospitais de campanha, transformando-se em um gigantesco banco de energia de emergência. Isso sim é inovação no seu melhor. Número 19, Fat Truck 8x8 Hauler. Em seguida na lista, temos o Fat Truck 8x8 Hauler, um verdadeiro herói de todos os terrenos. O que realmente faz essa fera se destacar são suas capacidades anfíbias e os pneus balão de ultra baixa pressão, cada um medindo impressionantes 112 centímetros de largura. Esses pneus gigantes distribuem o peso do veículo de forma tão uniforme que exercem menos pressão sobre o solo do que a pegada de um ser humano, o que significa que ele pode deslizar sobre pântanos, neve e areia sem afundar.
Agora imagine que você está preso em uma enchente, com veículos tradicionais inúteis. O Fat Truck, ele flutua como um barco, fazendo a transição da água para a terra com um movimento suave. Mas isso não é tudo. Esse herói robusto já foi utilizado em missões de busca e resgate em áreas inundadas e zonas úmidas remotas. Aqui vai uma história divertida. Houve uma vez em que pesquisadores na Baía de Hudson, no Canadá, ficaram presos, e o Fat Truck veio ao resgate. Ele cruzou um lago congelado, quebrou o gelo e se transformou em um barco improvisado para alcançá-los. Isso sim é dedicação. E para um pouco de diversão, dizem por aí que um Fat Truck modificado foi usado uma vez como bar de gelo móvel durante um festival de inverno canadense, servindo bebidas direto de sua caçamba aquática. Isso é que é versatilidade. Número 19. Lesnik Vologda Forester. Em seguida, temos o Lesnik Vologda Forester, um veículo tão gentil com o meio ambiente quanto poderoso. Seus pneus Eco Tires de ultra baixa pressão medem entre 1.300 e 1.600 milímetros, o que significa que exercem menos pressão sobre o solo do que a pegada de um ser humano. Isso mesmo. Esses pneus são tão macios e largos que podem passar por cima de um canteiro de flores, sem esmagar uma única flor. Operando com apenas 2 a 3 PSI, menos do que um pneu de bicicleta padrão, esses pneus oferecem uma aderência incomparável em lama, neve e areia, ao mesmo tempo que protegem o terreno delicado abaixo. Esse veículo é um guardião de ecossistemas frágeis, como a tundra ártica e os pântanos de turfa, onde minimizar o impacto ambiental é essencial. Também é utilizado em ambientes industriais, como os campos petrolíferos da Sibéria, e operações madeireiras navegando por terrenos pantanosos, sem violar regulamentações ambientais. Mas aqui é onde fica realmente interessante. O Forester tem sido um divisor de águas na resposta a desastres. Ele já foi utilizado em regiões inundadas, atravessando estradas submersas e rios onde nenhum outro veículo ousa passar. Curiosidade: seus pneus de 1.600 mm são mais altos do que a maioria dos adultos, fazendo dele um verdadeiro gigante gentil do off-road. Número 17. Atom Impulse Viking. Em seguida temos o Atom Impulse Viking, um verdadeiro faz-tudo. Uma de suas características mais impressionantes? Sua altura livre do solo hidráulica, que pode ser ajustada de 30 cm a 60 cm, mais alto que um banco de bar padrão. Essa suspensão metamórfica permite que o Viking se eleve para ultrapassar pedras enormes ou rasteje sob obstáculos baixos. E quando você está em condições extremas, como atravessando paisagens geladas ou vegetação densa, a versatilidade do Viking é incomparável. Sob o capô, você encontrará um motor Ford 2 litros turboalimentado, entregando sólidos 163 cavalos de potência, acoplado a uma robusta transmissão manual para controle preciso. Mas não para por aí. O Viking é rei no Ártico, transportando cargas por rios congelados e tundras, garantindo que não rompa o gelo instável. E quando chega a temporada de monções, o Viking se transforma em um socorrista, atravessando enchentes de 1,2 metros e entrando em modo aquático sem perder o ritmo. Aqui vai um fato curioso. A velocidade aquática do Viking é de 12 km por hora, mais rápida que o recorde olímpico de 9,6 km por hora de Michael Phelps. Seu casco foi projetado para deslizar por corredeiras como um profissional. Imagine isso. Um rio furioso, pneus girando como pás de roda d'água, enquanto o motorista troca de marcha no meio da corrente como um verdadeiro destemido. Este é o Viking em ação. Número 16. Toyota Hilux AT44 6x6. Por último, mas com certeza não menos importante, temos a Toyota Hilux AT44 6x6, um veículo conhecido por sua confiabilidade robusta. Essa é uma fera construída para conquistar os ambientes mais severos, desde tundras congeladas até montanhas traiçoeiras. Com seu sistema de tração 6x6 e pneus float de 112 cm, a Hilux foi projetada para deslizar sobre neve e fendas. Seus pneus, com paredes laterais macias e pressão baixa de 10 psi, criam uma pegada enorme, permitindo que ela flutue sobre terrenos onde outros veículos ficariam presos. Eixos de portal acrescentam mais altura ao solo, e a suspensão independente enfrenta gelo irregular e rochas com facilidade. Mas a Hilux AT44 é mais do que uma potência. Ela foi feita para os extremos.
com seu sistema de combustível Jet A1, foi projetada para operar em bases remotas onde combustível de avião é a única opção. O veículo consegue dar partida em temperaturas de até menos 43 graus Celsius, graças às linhas de combustível e ao sistema de tração aquecidos. Por dentro, você encontrará uma cabine isolada com um kit de sobrevivência polar. Tudo o que você precisa para sobreviver nos locais mais isolados. Seja para expedições científicas na Antártida ou excursões em geleiras na Islândia, a Hilux AT-44 tem sido confiada por programas nacionais para transportar cientistas e equipamentos por plataformas de gelo. Curiosidade: a Hilux AT-44 é a irmã maior e mais bruta da Hilux AT-38, a mesma que o Top Gear dirigiu até o Polo Norte magnético, sobrevivendo a colisões, rachaduras no gelo e até encontros com ursos polares. Isso sim é confiabilidade robusta no seu auge. Número 15. Makar Burlak. Conheça o Makar Burlak, um monstro quadradão 6x6 que rasga a neve da Sibéria e mergulha direto em um rio gelado sem hesitar. Esse gigante anfíbio ri de terrenos que parariam a maioria dos veículos no ato. Sua característica matadora: um design contínuo de terra para água que permite nadar a 6 km por hora, impulsionado por 6 pneus enormes de baixa pressão e 2 hélices traseiras. Imagine um veículo capaz de esmagar cristas de gelo, flutuar com um casco hermético e vencer rochas. Tudo isso com uma impressionante altura livre do solo de 750 milímetros. Mas não se trata apenas de potência. É sobre sobrevivência em condições extremas. Dentro da cabine climatizada do Burlak é uma fortaleza de calor, com capacidade para até 10 pessoas, mantendo todos aquecidos mesmo a menos 50 graus Celsius. O extremo oriente da Rússia depende dele para tudo, desde pesquisas no Ártico até logística em campos petrolíferos e resgates costeiros. Zonas alagadas, expedições glaciais, pântanos siberianos, sem estradas, sem problema. E aqui vai um fato incrível. Apesar de pesar mais de 3 toneladas, essa fera pode atingir 80 km por hora em terra, mais rápido que um urso polar correndo. Ah, e tem um coração de ouro. Já transportou cientistas até áreas de reprodução de morsas sem incomodar uma única nadadeira. Quem disse que robustez não pode ser gentil? Número 14. Bronto ORV-TUS Marsh. Em seguida na nossa lista, temos o Bronto ORV-TUS Marsh, um veículo tão resistente ao terreno quanto gentil com o planeta. O que torna essa maravilha anfíbia realmente especial são seus pneus Eco de ultra baixa pressão. Eles são inflados com menos de 1 psi, menos pressão que um espirro humano. Esses gigantes elásticos de paredes finas funcionam como raquetes de neve, deslizando sobre frágeis pântanos de turfa e tundras, sem esmagar uma única planta. Seu piso ainda funciona como pás, permitindo atravessar rios com 1 metro de profundidade como um crocodilo mecânico. Mas não se deixe enganar pelo clima ecológico. Essa máquina é ágil. Movida por um motor V2-1214 de 80 HP, atinge 70 km por hora em rodovias, transformando-se de monstro dos pântanos em veículo urbano em questão de segundos. Ecologistas o adoram para estudar os pântanos de turfa da Sibéria ou as planícies alagadas da Amazônia, enquanto equipes de petróleo e resgate contam com ele para atravessar terrenos sem deixar marcas. Curiosidade: seus pneus causam menos impacto do que a pegada de um pássaro fazendo ninho. Inspirado nos caminhões soviéticos ZIL, o Bronto traz um toque ecológico, preservando áreas úmidas enquanto as conquista. Imagine deslizar por um pântano deixando apenas ondulações. Que tal isso para ser furtivo? Número 13. Litvina. Diga olá para a Litvina, uma maravilha de 6 rodas que pisa tão suavemente que é praticamente invisível para a mãe natureza. Seus pneus tipo balão, de ultra baixa pressão, distribuem o peso melhor do que o casco de uma rena, permitindo que deslize sobre o permafrost da Sibéria, áreas alagadas da Amazônia ou dunas do deserto sem esmagar um único fio de grama. Esses pneus não apenas rolam, eles se moldam em torno de pedras e troncos, funcionando até como pás na água. Esse é o protetor máximo dos ecossistemas. Mas a Litvina não é só delicadeza, ela também tem muita força sob o capô.
Sua cabine com termostato global ri das nevascas árticas de menos 40 graus Celsius e do calor do deserto de mais 45 graus Celsius com 90% de umidade. Com isolamento comparável ao de estações de pesquisa na Antártida, a Litvina mantém você confortável onde quer que esteja. Cientistas a utilizam para estudar ecossistemas frágeis, enquanto vilarejos remotos dependem de sua plataforma de carga de 2.200 milímetros para receber suprimentos durante as monções. Ela também serve como laboratório móvel ou abrigo de emergência em desastres. Aqui vai o destaque. Sua cabine pode mudar de sauna para frigorífico em minutos. Testada em uma viagem das dunas do Saara aos fiordes da Noruega em uma única semana. Quem precisa de um bunker climatizado quando se tem uma Litvina? Número 12. Tinger Track. Procurando o veículo definitivo para dominar todos os terrenos? O Tinger Track é seu quadriciclo canivete suíço, motoneve, trator, quadriciclo, bug de pântano e veículo anfíbio, tudo em um só. Essa fera acessível é um transformador 5 em 1, com uma pressão sobre o solo mais leve que a pata de um gato doméstico. Apenas 0,04 kg por centímetro quadrado. Ele desliza sobre areia movediça, gelo e ecossistemas frágeis sem afundar ou deixar marcas no terreno. Seu casco de polietileno de alta densidade resistente à corrosão ignora a água salgada, lama e raios UV enquanto transporta uma carga de 500 kg, perfeito para equipamentos de expedição, ferramentas ou até animais resgatados. Pesquisadores do Ártico, agricultores em campos de arroz alagados e guias de turismo de aventura confiam nele. Use-o como um mini rebocador, limpa neve para cabanas remotas ou caminhão de suprimentos para bases na Antártida. Tudo isso por apenas $65 mil, mais barato que uma motoneve de alto padrão. Movido por um motor Chery SQR de 57 cavalos de força, sua transmissão CVT permite escalar rochas ou atravessar lagos como se nada fosse. Essa máquina versátil não é apenas um cavalo de carga, é um salva-vidas nas condições mais extremas. Número 11. Argo Centaur XT. Prepare-se para o Argo Centaur XT, uma fera que redefine o domínio fora de estrada. Equipado com pneus sem câmara de 180 centímetros e ultra baixa pressão, ele flutua por pântanos, lagos e neve como um leviatã mecânico. Sem necessidade de modificações, é só entrar na água e continuar. Adicione direção hidráulica por derrapagem para curvas precisas em terrenos apertados e cheios de obstáculos, e você tem um veículo que dança no meio do caos. Com uma carga útil de 1.199 kg e capacidade de reboque de 2.350 kg, ele é um acampamento móvel para pesquisas no Ártico, resgates em pântanos ou caçadas em áreas remotas. Seu pequeno motor diesel de 1,8 litros e 3 cilindros entrega 190 Nm de torque, mais do que algumas picapes de tamanho completo, provando que pequeno também pode ser poderoso. Nomeado em homenagem ao mítico Centauro, esse híbrido conquista terra e água com facilidade. Curiosidade, está sendo cogitado para integração com IA para realizar missões de busca e resgate sem tripulação em zonas tóxicas. Imagine esse titã atravessando uma zona de desastre, carregando equipamentos e salvando vidas. Isso sim é uma revolução. Número 10. Repsol EV3-S. Imagine um tanque com a alma de um Bugatti Veyron. Esse é o Repsol EV3-S, uma fera de 1.500 cavalos de potência que rasga desertos a mais de 97 km por hora e atravessa rios como um jet ski. Com suas trilhas anfíbias duplas, esse espetáculo faz a transição perfeita de dunas de areia para a água, sem necessidade de modificações. É o veículo com esteiras mais rápido já construído. Parte supercarro, parte máquina de guerra, tudo adrenalina. Entre em sua cabine de luxo militar e é como entrar no covil de um vilão de James Bond. Controles touchscreen, assentos à prova de balas com absorção de impacto e GPS de padrão militar que poderia guiar uma aterrissagem na Lua. Forças especiais o utilizam para inserções rápidas no deserto, enquanto bilionários o levam para safaris extremos pelas savanas africanas. Ele já foi usado até em resgates durante enchentes, com trilhas que agitam a água a 16 km por hora, mais rápido do que alguns barcos. Curiosidade: seu antecessor estrelou em Velozes e Furiosos 6, e o EV3-S inspirou um veículo de Call of Duty. Navy SEALs já o testaram em segredo.
Que tal esse nível de respeito? Número 9. Strike Group Storm MPV. Conheça o Strike Group Storm MPV, uma fortaleza blindada de 8 toneladas que desliza por pântanos e neve como um hipopótamo pronto para a guerra. Seu chassi com esteiras e design flutuante permitem que ele nade a 7 km por hora, cruzando rios sem nem suar. Com blindagem nível 3 da OTAN, Stanag, ele resiste a tiros de 7,62 mm e explosões, enquanto estações de armas controladas remotamente o transformam em um centro de comando móvel ou unidade de combate não tripulada. E ele se reconfigura em menos de 1 hora para evacuação médica, transporte de carga ou de tropas. É praticamente um tanque canivete suíço. Capacetes azuis da ONU contam com ele em zonas de conflito sujeitas a enchentes, e equipes de petróleo no Ártico o utilizam para cruzar blocos de gelo. Sua pressão ultrabaixa sobre o solo, 0,3 kg por centímetro quadrado, permite que ele deslize sobre areia movediça como se fosse asfalto, apesar de pesar mais do que um T-Rex. Agora vem o destaque. Um protótipo foi equipado com um bagageiro de teto para lançamento de drones em exercícios antiterrorismo. Imagine essa fera entrando numa zona de guerra, lançando drones e salvando vidas. Isso sim é outro nível. Número 8. ATV Cayman Expert. Não se deixe enganar pelo tamanho. O ATV Cayman Expert é um jacaré de 4 trilhas que domina a natureza selvagem. Suas esteiras leves de polímero deslizam pela água a 8 km por hora e avançam sobre neve ou lama a 60 km por hora, sem precisar de preparação para alternar entre terra e lago. Uma suspensão de braço duplo, padrão automotivo, suaviza terrenos brutais, enquanto seu pequeno motor Lifan de 15 a 20 cavalos vapor entrega um torque surpreendente para uma estrutura compacta de 800 kg. Aqui não se trata de velocidade, é sobre rastejar sem parar. Caçadores siberianos o adoram para atravessar lagos congelados, e equipes de silvicultura russas usam suas lâminas acopláveis para transportar equipamentos pela taiga pantanosa. Guias de ecoturismo o levam em expedições árticas de água para a tundra, demonstrando sua pose anfíbia. Curiosidade: ele já foi visto rebocando cabanas de pesca no gelo por cima de rios. Projetado para resistir a invernos de menos 40 graus Celsius, ele dá partida mais rápido que uma Toyota Hilux, em temperaturas abaixo de zero, como um guerreiro da Guerra Fria renascido. Quem precisa de um equipamento sofisticado quando se tem essa fera sem frescuras? Número 7. Burlak 6x6. Imagine um monstro de 9,1 metros de comprimento e 3 metros de altura, parte caminhão, parte iate. O Burlak 6x6 é um titã anfíbio que usa propulsão a jato d'água, emprestada de lanchas rápidas, para alcançar de 8 a 10 km por hora em rios. Suas 6 rodas enormes de 94 centímetros e o casco vedado enfrentam lama, areia ou neve, enquanto um motor de primeira linha com 1.200 cavalos de potência, nível Bugatti Chiron, permite rebocar reboques blindados ou escalar inclinações de 45 graus, edições de luxo. Pense em pisos de mármore aquecidos, terraços no teto e saunas a bordo, uma cobertura pronta para o apocalipse. Oligarcas o usam para glamping no Ártico, cruzando a tundra siberiana até chalés privados, enquanto os cientistas o utilizam como laboratório móvel no deserto de Gobi, na Mongólia. Militares adoram sua capacidade de transporte anfíbio de tropas. E aqui vai a parte insana. Um protótipo de 18 milhões de dólares tinha acabamento banhado a ouro e um lounge para charutos. Nomeado em homenagem aos rebocadores fluviais russos do século XIX, seu sistema de jato d'água permite dar ré na água sem lemes. Quem disse que o fora de estrada não pode ser glamuroso? Número 6. Devil 60. O Devil 60 é o que acontece quando um tanque encontra um Rolls Royce e um hipercarro. Seu motor V8 turbo diesel de 6,7 litros entrega mais de 720 cavalos de potência e mais de 1.350 Nm, potência suficiente para rebocar uma casa. Um sistema de tração nas 6 rodas de padrão militar conquista dunas de 45 graus e nevascas, enquanto a blindagem à prova de balas, nível 2+ da Stanag, o torna praticamente indestrutível.
Por dentro é pura opulência. Couro costurado à mão, vidros à prova de balas e um refrigerador de champanhe. Este é um Panzer para bilionários. Membros da realeza do Oriente Médio o usam para glamping no deserto, enquanto forças militares privadas contam com ele para extrações de VIPs em zonas de guerra. Equipes de campos petrolíferos confiam em sua força para cruzar terrenos brutais. Construído pela Devil Motors, os cientistas malucos por trás do hipercarro Devil 16 de 5.000 cavalos de força, essa fera de mais de 3.629 kg atinge 193 km por hora no asfalto. Seja cruzando o deserto ou fugindo do perigo, o Devil 60 é tanto sobre luxo quanto sobre sobrevivência. Número 5. Toyota Hilux Tonka. Prepare-se para conhecer a Toyota Hilux Tonka, uma fera criada pela Toyota Austrália, para celebrar o reinado da Hilux como o veículo mais vendido na Austrália. Construído sobre a versão topo de linha Hilux SR5 cabine dupla, esse conceito é movido por um motor turbo diesel de 2.8 litros que entrega 174 cavalos de potência e 450 Nm de torque, exatamente a força necessária para qualquer desafio off-road. Mas o verdadeiro destaque, suas melhorias inspiradas na Tonka. Um kit de elevação de 5 centímetros, pneus off-road de 89 centímetros que agarram como cola e uma pintura ousada em amarelo e preto que grita Aventura. Com chassi reforçado, placas de proteção e snorkel, essa caminhonete atravessa rios de 700 milímetros de profundidade com facilidade, tornando-se uma verdadeira guerreira fora de estrada. Aventureiros australianos a adoram para acampamentos no deserto, montando barracas sob céus estrelados no Outback. Caçadores de adrenalina do Oriente Médio a usam para surfar nas dunas, cortando a areia como faca quente na manteiga. Escolas de condução off-road confiam nela, utilizando-a como veículo de treinamento ideal para novos motoristas. E aqui vai uma curiosidade divertida. Sua confiabilidade a torna um cavalo de carga, transportando madeira na segunda-feira e dominando trilhas no fim de semana. Número 4. Paramount Marauder. Se você precisa de um veículo que ri na cara das explosões, o Paramount Marauder é a sua resposta. Esse monstro protegido contra minas e emboscadas, MRAP, desenvolvido pelo Paramount Group da África do Sul, foi construído para enfrentar zonas de guerra e missões de alto risco como um profissional. Seu casco em forma de V é a joia da coroa, desviando explosões de até 14 kg de TNT sob o chassi. A blindagem. Nível 2 da Stanag 456, 9 garante resistência contra projéteis perfurantes de 7,6, 2 mm, enquanto uma atualização para nível 3 ou 4 pode suportar minas antitanque. Movido por um motor turbo diesel de 6,7 litros com 220 cavalos de potência e 950 Nm de torque, essa fera transporta 9.900 kg e alcança 120 km por hora em rodovias. Impressionante para um veículo que pesa tanto quanto 2 elefantes. Equipado com um sistema central de insuflação dos pneus, ajusta a pressão para areia, lama ou asfalto, garantindo que nada o pare em qualquer terreno. Ele sobe inclinações de 60%, enfrenta declives laterais de 30% e atravessa rios na altura da cintura com facilidade. Nada detém o Marauder. É a máquina de guerra definitiva. Número 3. Ripsaw EV2. Este não é apenas um veículo off-road, é um super tanque de luxo disfarçado de fera futurista. O Ripsaw EV2, desenvolvido pela HAL e HAL Technologies, é uma versão civil de um veículo de uso militar, criado para velocidade, estilo e conquista implacável de terrenos. Com um motor Duramax V8 turbo diesel de 6,6 litros, gerando mais de 600 cavalos de potência, este monstro pode atingir velocidades acima de 100 km por hora, algo impensável para uma máquina com esteiras pesando quase 3.630 kg.
Sua carroceria de alumínio de grau aeroespacial repousa sobre um sistema de suspensão de esteiras duplas que desliza sobre neve, lama, areia e encostas rochosas como um predador em caçada. Por dentro é puro luxo, bancos de couro personalizados, controles por tela sensível ao toque, ar-condicionado e teto panorâmico transformam este bruto blindado em um centro de comando sobre rodas. A suspensão oferece mais de 33 centímetros de curso, fazendo trilhas rochosas parecerem estradas asfaltadas. Originalmente projetado para a DARPA, o EV2 renasceu como uma peça de edição limitada, montada à mão para os amantes de terrenos extremos. Aventureiros o utilizam para abrir caminhos pela natureza selvagem do Alasca, dunas do deserto ou planícies árticas. Nenhum terreno está fora dos limites. Ele também apareceu em filmes de ação de Hollywood, exibindo seu visual digno de ficção científica e uma agilidade de cair o queixo. Seja você um colecionador, explorador ou apenas alguém que busca o passeio mais insano do mundo, o Repsol EV2 entrega puro caos com estilo. Número 2. Audi RS-Q e-tron. Este não é apenas um carro de rally. É um laboratório científico sobre rodas, reescrevendo as regras da guerra no deserto com um zumbido elétrico silencioso. O Audi RS-Q e-tron, construído para o Rally Dakar, é um veículo eletrificado pioneiro que está mudando o jogo nas corridas off-road. Ele combina 2 motores elétricos, um por eixo entregando 500 cavalos de potência, com um motor TFSI de 2.0 litros vindo dos carros de corrida DTM da Audi. Mas aqui está a virada. O motor a combustão não movimenta as rodas. Em vez disso, ele funciona como gerador, recarregando a bateria de 50 kWh para percursos de mais de 250 km sem precisar de estações de recarga. Usando tecnologia de recuperação de energia da Fórmula E, o RS-Q e-tron capta energia durante frenagens e descidas, otimizando o uso da bateria por meio de um software avançado que prevê o terreno. Essa configuração permite enfrentar maratonas diárias de 800 km no Dakar, superando rivais sedentos por combustível. O futuro das corridas chegou, e ele é elétrico. Número 1. Lesnik Master. Imagine se um trator da era soviética e um Lego Technic tivessem um filho. Esse é o Lesnik Master. Esse veículo off-road de fabricação russa é um herói da classe trabalhadora, projetado para atravessar pântanos, florestas e tundras nevadas onde os 4x4 convencionais ficam presos. Seu chassi articulado é a estrela, permitindo que os eixos dianteiro e traseiro se flexionem de forma independente, como uma lagarta mecânica. Com 47 centímetros de altura livre do solo, quase o dobro de um Jeep Wrangler, ele desliza sobre troncos, sulcos e fendas congeladas com facilidade. Movido por um motor diesel de 37 cavalos de força, emparelhado com uma transmissão manual de 5 marchas, o Lesnik Master avança a 42 km por hora enquanto transporta 500 kg de carga, seja madeira ou equipamento de caça. Sua baixa pressão sobre o solo garante impacto ambiental mínimo, tornando-o ideal para ecossistemas frágeis. Caçadores siberianos o utilizam para navegar pela taiga coberta de neve, enquanto equipes florestais finlandesas confiam nele para cruzar pântanos de turfa. Pesquisadores de áreas úmidas confiam nele para acessar ecossistemas delicados sem deixar marcas de pneus. Seu design simples garante fácil manutenção em áreas remotas, tornando-o confiável quando a ajuda está longe. Esse herói anônimo está pronto para qualquer desafio. Esses veículos não são apenas máquinas, são sistemas de sobrevivência, ultrapassando os limites da engenharia e da resistência. Seja no Ártico, no deserto ou no oceano, eles representam o futuro da exploração, recuperação de desastres e inovação militar. Fique ligado para mais sobre as máquinas mais resistentes do mundo.